Então, César, continuando ou voltando a esse assunto, né, da liberdade que a gente tinha de experimentações, né? Eu lembro que a gente experimentava muita distribuição, né, de Linux. Eu lembro que no início, eu não sei se por causa do Fábio Viblen, a gente usava Slackware e aprendia a compilar tudo na mão, né? Tudo na mão. Compilava, baixava os fontes do PHP, compilava na mão, do Postgres, o Apache, até o Xorg, né? Às vezes a gente compilava na mão, às vezes para aprender, às vezes porque era necessário, porque não tinha o pacote. Isso me ajudou muito, né? Tanto que hoje, até hoje, muitas vezes eu compilo as fontes do PHP para disponibilizar para clientes, às vezes com alguma extensão específica. Isso foi um conhecimento que para mim ajudou bastante. Embora depois que veio o Ubuntu, eu precisei compilar bem menos, né? Com a ptget install resolveu. Eu lembro que o Ubuntu foi algo que tu trouxe para nós, para o nosso ambiente, em 2004, né? O Art, a distribuição, o nome da distribuição não lembro. Também não lembro. Mas como é que foi essa história de trazer o Ubuntu tão cedo, um acerto tão grande, né? Uma distribuição que deu tão certo, e eu já uso o Ubuntu há 20 anos, eu uso todos os dias, eu sou apaixonado pelo PHP, pelo Postgres e pelo Ubuntu. Como é que foi isso aí, César? Conta. Cara, foi uma coisa assim, de novo, aquela coisa as coisas acontecendo na época certa. Realmente, assim, eu lembro que ali na Univates existia uma prolixidade muito grande de distribuições. Cada um usava a sua e defendia, e era bem bacana, assim. E isso também fez com que o conhecimento da equipe em cima do Linux, de uma forma geral, Ficasse mais plural, né? Ficasse mais plural, assim. Foi muito bacana. Aí, o que aconteceu? Existia uma distribuição brasileira baseada no Debian, assim como o Ubuntu é baseado no Debian também. Talvez indo um pouco mais atrás, começou a existir as distribuições live, que começou com o Knoppix. Rodar direto do pendrive, né? Do CD. Na época do CD. Porque já tinha, assim, o Linux já estava assim, se tornando popular o suficiente no desktop, e aí as pessoas podiam usar um Linux sem ter que instalar nada na máquina, e aí usavam a partir do CD. Aí o Carlos Morimoto criou a distribuição Kurumin, que era baseada no Knoppix, que era também baseado no Debian, e eu acho que ele fez um trabalho muito grande na popularização do Linux. Mas o Morimoto, ele era muito sozinho, e ele começou, eu acho, assim, que ele começou a ser muito abusado por todo mundo, sabe? E chegou uma hora que ele cansou, e aí deu para ver, assim, que a distribuição dele tinha essa marca muito pessoal, mas era uma distribuição excelente, e no Brasil ela acabou deixando um vácuo. E aí no mundo Debian, aí aconteceu um negócio que foi muito interessante, porque o Mark Shuttleworth, que foi o cara que criou o Ubuntu, era a época assim que começou o comércio eletrônico na internet, começou a expandir. As transações já eram feitas direto em sites de comércio eletrônico, especialmente na época Yahoo Commerce, foi um dos primeiros, tal. Isso já acessavam os bancos, a transação já era feita e tinha que garantir a identidade do banco, do cliente do banco, junto tudo isso no site de compras. E aí era a questão dos certificados digitais, que naquela época começaram a se popularizar. E o Mark Shuttleworth, que era um desenvolvedor Debian, ele tinha criado toda uma estrutura em software livre para esses certificados digitais e criou uma empresa, que era a TOT, na África do Sul. E a VeriSign, que era uma empresa, se eu não me engano, canadense, gostou daquilo que o Mark tinha feito. O Mark tinha uma empresa que era pequena e a VeriSign comprou a empresa do Mark Shuttleworth. E foi uma compra que foi muito grande, foi uma das primeiras grandes aquisições. Em termos de valor foi... E o Mark, ele ganhou assim, ele ganhou uma grana boa, na faixa de, eu acho que foi, se não me falha a memória, foi 1,8 bilhões, se eu não me engano. Só que ele ganhou também, eu não sei se foi para ficar como membro do conselho, alguma coisa, ele passou a ganhar durante não sei quanto tempo 20 milhões por mês. E ele não chegou assim, o que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Aí ele resolveu que ele queria ir para o espaço.
Aí ele foi, comprou um espaço na estação espacial, fez todo o treinamento dele na Rússia, na estação, na base da Soyuz, na Rússia, e foi para o espaço. E aí ele chegou no espaço e ele olhou a Terra, aquela coisa, vê a Terra azul de longe e tal. E aí ele pensou, pô, eu só cheguei aqui, eu só sou o que eu sou em função de que é um monte de gente que está junto comigo. Aí ele ficou nessas piras, assim, do software livre, sei lá, talvez oxigênio restrito ali e tal. Ele entrou numa vibe, assim, super hippie, super humana. E aí, quando ele voltou para a Terra, ele já tinha, inclusive, o nome da distribuição, que seria Ubuntu, que significa justamente isso. Eu só sou o que sou porque todos nós somos juntos, né? E aí, tá, ele anunciou numa lista do Debian que ele estava lançando aquela distribuição e tal. E ele já estava começando a queimar os CDs, tal, chamou alguém para ajudar ele com a parte do marketing, da capinha, mas toda a visão foi dele, das pessoas de mão dadas, tal. E ele falou assim, ó, eu vou mandar de graça. O cara estava rico, estava muito rico. E ele falou assim, eu vou mandar de graça para qualquer um que pedir aqui no site, que ele estava fazendo lançamento e tal. Aí quando ele colocou aquilo, eu falei assim, Mark, eu estou aqui numa universidade, aqui no sul do Brasil e tal, eu posso pedir quantos eu quiser mesmo? Ele falou assim, quantos tu está pensando em pedir? Aí falei, uns 100 pode ser? Aí ele pode. Aí ele juntava tudo, mandava num navio para sair mais barato, então chegavam os containers, né, para todos os lugares e tal. E aí um dia chega lá os 100 CDs do Ubuntu na Univates e aí foi uma festa aquilo. A gente, poxa, além de todo mundo ali do CPD ter o seu próprio CD do Ubuntu, a gente deixava disponível na biblioteca para quem quisesse instalar. Era um encarte muito bem feito. Era um encarte muito, muito bem feito. E pensa, né, quase 20 anos já, se for olhar o que o Ubuntu era hoje, qualquer distribuição Linux, né, o que é hoje, o que era naquela época, evoluiu demais, assim. Mas eu acho que foi interessante que eu acho que foi uma marca ali. Eu acho que se usava muito aquele slogan, Linux para humanos, né? E eu acho que foi bem isso. Acho que foi uma primeira distribuição assim que realmente, de fato, se preocupou com os não nerds. Uhum. E aí aquilo acabou levando o Linux como um todo para muita gente. Então, acho que, de novo, acho que no Brasil teve a questão do antes e depois do Kurumin, e no mundo teve o antes e depois do Ubuntu. Verdade. Eu tenho um CD da distribuição de 2004 autografado. Como é que foi esse autógrafo, César? Cara, o Mark... Autografado pelo Mark, né? O Mark, ele veio 2 vezes para o Brasil. Talvez tenha vindo mais, mas assim, de que eu participei da vinda dele foram em 2. Uma foi num evento que teve em Brasília, que até tem uma foto com ele e com... Puxa vida, o professor vai ficar brabo agora, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas um professor lá da Federal de Santa Catarina, nossa, super amigão mesmo, e às vezes eu tenho essas falhas assim que o nome não me vem na cabeça. Depois eu vou te mandar o nome para aparecer ali no rodapé. Mas aí eu tenho uma foto com ele lá em Brasília, e aí naquela época eu falei para o Mark do Fórum Internacional de Software Livre, que é de quando tem o teu autógrafo. E aí eu falei, convidei o Mark confirmou, e aí eu falei para o Mark assim, poxa, tu podia dar um pulinho aqui na Univates, né, para ver bastante gente aqui usa o Ubuntu, todo mundo é teu fã e tal. Aí ele falou assim, tá, mas aí eu tô indo com o meu avião, qual é o aeroporto mais próximo que tem? Aí eu entrei pro pessoal do Aeroclube, liguei pro pessoal do Aeroclube de Estrela para pegar a especificação da pista, e o avião dele era grande demais para aquela pista, não conseguia descer aqui. O Rasmus esteve aqui, o Mark foi quase. O Mark foi quase. Poxa, mas teve John Mad Dog Hall. Sim, também, o Mad Dog teve mais de uma vez. Né? Teve mais de uma vez, Mas foi o Timothy Ney, que era o CFO da Free Software Foundation também. Pô, foi um período assim muito legal mesmo. Frutífero.